Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais, para que teu amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Os anjos construíram um meio de condenarem e destruírem os homens através da implacável lei dada a Moisés no Monte Sinai. A lei é apropriadamente chamada Ministério da Condenação pelo apóstolo Paulo, o qual discerniu a estratégia dos anjos de tentar prejudicar a salvação dos homens, como ele explica em 2 Coríntios 3, 9. Apesar dos cristãos pensarem que a lei foi dada por Deus, a Bíblia diz que ela foi dada por um anjo oculto atrás da sarça ardente. As declarações do mártir Estevão e do apóstolo Paulo, a seguir, deixam claro esse fato. Estevão disse que um anjo apareceu para Moisés nas chamas da sarça incandescente. At. 7:30, e Moisés pensou que ele tinha ouvido a voz de Deus. At. 7:31. Estevão disse que Moisés foi enviado para ser um legislador e mediador através do anjo que apareceu para ele na sarça. At. 7:35. Estevão disse que Moisés esteve na assembleia no deserto com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. At. 7:38. Estevão disse aos seus compatriotas: vos recebestes a lei que foi posta em ação através de anjos. At. 7:53, Paulo confirmou que os anjos deram a lei a fim de trazer condenação e morte para o homem. 2 Co. 3:7, Paulo disse ainda que a lei foi colocada pelos anjos nas mãos de um mediador. GL 13:19. Portanto, fica claro que aquele que transmitiu a lei para Moisés na sarça era um anjo. Portanto, os anjos estão em tal oposição à raça humana que eles proporcionaram uma lei desfavorável aos homens, chamada por Paulo de Ministério da Condenação em 2 Coríntios 3, 9, justamente com o objetivo de impossibilitar alguém de vir a ser salvo, pois pela lei ninguém se salva. Um Deus que necessita descansar. No 7º dia Elohim completou o trabalho que havia feito e descansou de todo o seu trabalho. GN 2:2. Ora, um Deus que precisa descansar após um trabalho não é tão todo-poderoso assim. Elohim é um nome plural que significa deuses em hebraico. A criação material foi feita por anjos, deuses, mas Jesus é o autor de uma criação espiritual de pessoas novamente nascidas. 2 Co. 5:17, GL 6:15. Isaías disse que o Senhor, o Deus eterno e Criador, não se cansa nem se fatiga. Ex. 40:28, mas isso é contraditório com a atitude de Elohim ao descansar. Quanto ao verdadeiro Deus, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jó 5:17. Portanto, Jesus não necessita descansar como os anjos, deuses, necessitam. Um Deus se contradiz? Jeová se arrepende de seus feitos. GN 6:6-7. 1 SM 15:35, enquanto que em TG 1:17 está escrito que o verdadeiro Deus não muda nem tem qualquer sombra de variação. Jeová muda sua atitude após discussão com os homens. DT 9:14, exemplo 4:24, porém contradisse a si mesmo dizendo que não é como o homem, que muda de atitude. 1 SM 15:29. Por que Jeová e Jesus têm personalidades tão diferentes? Jeová manda matar e usar a espada enquanto Jesus manda dar a outra face. Lucas 6:29. Jeová discrimina as pessoas por sexo e religião. Judeus vs filisteus. Samaritanos lê 21:21. DT 23:1-3.
Jesus não faz acepção de pessoas. Romanos 2, 1 Atos 10 e 34. 1 Pedro 1 e 17. Jeová faz alianças apenas aos homens com a circuncisão. Jesus faz aliança para homens e mulheres. Jeová manda eliminar e assassinar todo o que discordar dele, através de apedrejamentos e outras formas. Confira as referências bíblicas e comprove analisando o contexto. Já anotou as referências bíblicas? Se estiver muito rápido, pause o vídeo ou volte um pouco. Jesus nunca pediu para matar quem discordasse dele ou por qualquer outro motivo. Lucas 10 e 10, 11. Jeová manda a retaliação na base do olho por olho, dente por dente. 21 e 24, 25. DT 19 e 12, 21. JS 6 e 19, 24. 11 e 20. Ju 2 e 14, 3, 1. SL 7 11, 13. G 46, 10, 11. NAN 1, 2. Jesus diz ao contrário. Mateus 18 e 22. Mateus 5 38, 39. Jeová manda um massacre de crianças inocentes por causa do pecado de seus pais e ancestrais. Ens 25, 34, 7. NM 16 27, 50. DT 3, 6, 7. 1 SM 15, 1, 3. ES 14 e 21. Até mesmo o filho de seu amigo Davi foi morto injustamente por causa do adultério de seu pai. 2 SM 12 13, 18. Jesus nunca pediu para ninguém ser morto. Jeová manda que as recompensas prometidas, todas baseadas em bens terrenos através de propriedades e riquezas, em Jesus são todas baseadas em bens espirituais. GN 15 13 e 14. ENS 13 21 e 22. ENS 12 35 e 36. Jesus diz: seria difícil para um rico entrar no reino de Deus. LC 18 e 25. Assim, Jesus considerou perigosos os bens e bênçãos são valorizados pelos servos de Jeová do VT, porque eles tendem a afastar o homem de Deus. Ele recomendou-nos buscarmos tesouros no céu ao invés de tesouros na terra. MT 6 e 19 e 20. Jeová age com violência e vingança incessavelmente. Jesus nunca ensinou a violência como método para resolver as coisas. Mateus 5 32, 40. Jeová anunciou suas leis e mandamentos em um cenário de escuridão, trovões e trevas, de tal forma que até mesmo os animais estavam com medo de se aproximar. Êxodo 19 e 16, 21, 20 e 21. DT 4 e 11, 12. 5 e 22, 23. No NT diz que o Pai é a luz e nele não há trevas. O anjo que lutou com Jacó fugia da luz do amanhecer. GN 33, 24. Que espécie de anjo era esse que lutou com Jacó e estava temeroso pela luz? Em João 13, 20 está escrito: todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz por receio que suas obras venham a ser reprovadas. Estaria o anjo com receio de que suas obras viessem a ser expostas pela luz do amanhecer? Jacó pensou que estava vendo Deus face a face. GN 32, 30. Mas ele não percebeu que o verdadeiro Deus não teme a luz porque ele é a própria luz. Ainda lemos em João 1, 9. Ali, em Jesus, estava a luz verdadeira. Jeová cria terror, uma constante expectativa de punição e castigos. GN 13 16, 19, 4 e 11, 15, 5 e 29, NU 25, 9, LE 28, 15, 68, 2A 13 e 29, IS 5 e 25, G 25, 31, 33, mililitros 2, 2. Jesus não cria terror, apenas amor. Se saquear é um comportamento vergonhoso para quem se diz santo, ordenar os saques é ainda pior. Pois foi o que Jeová ordenou ao povo de Israel com relação aos despojos dos inimigos. SL 128, 1 a 6.
O mesmo interesse materialista em bens, tudo isso quase idêntico ao Deus do Alcorão e islamismo. Jeová diz: casando o homem com a mulher e viesse a se desapontar com ela, vendo nela alguma coisa indecente, poderia repudiá-la, concedendo-lhe neste caso um certificado de divórcio. DT 24:1. Contudo, se acontecesse o inverso, a mulher não teria o mesmo direito com relação ao marido. Além disso, uma mulher que perdesse sua virgindade fora do casamento deveria ser apedrejada segundo a lei de Jeová do VT, DT 22 e 20-21. Também neste caso a recíproca não era verdadeira quando se tratava do homem, ao invés da mulher. Tal era o desprezo para com as mulheres no VT que os discípulos estranharam e maravilharam-se quando viram Jesus conversando com uma mulher junto ao poço de Jacó, Jó 4 e 27. NT diz para nos não apegarmos à aparência física. Jesus disse tudo ao contrário, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, comete adultério. Mateus 19:9. Eles ainda estavam profundamente ligados às tradições discriminatórias judaicas. A incoerência dessas leis, consideradas por muitos como imutáveis, é também muito clara no 8º mandamento, pois diz: não roubarás. 20:15. Enquanto que Jeová ordenou aos judeus para saquearem peças de prata e ouro dos egípcios. Êxodo 13:22 e 12:36. Qual seria a serventia de prata e ouro no deserto? Seria para permitir a confecção da estátua do bezerro de ouro, que levou o povo à idolatria, para assim ter o pretexto de castigá-los por causa da desobediência ao 2º mandamento, que dizia: não farás para ti imagem. Concluímos: aquele que transmitiu a lei para Moisés na sarça era um anjo, visto que alguns anjos na condição de serviçais, como diz Hebreus 1:14, sempre ambicionaram a condição de supremacia absoluta. Incomoda-lhe sobremaneira o fato de saberem que lhes está reservado o destino de virem a serem julgados pelos homens, e o 6:3. Portanto, os anjos estão em tal oposição à raça humana que eles proporcionaram uma lei desfavorável aos homens, chamada por Paulo de ministério da condenação em 2 Coríntios 3:9, justamente com o objetivo de impossibilitar alguém de vir a ser salvo, pois pela lei ninguém se salva. Quando Jesus voltou para o céu, os anjos que tentaram usurpar o domínio durante sua ausência temporária, tiveram de se submeter ao Filho e também adorá-lo, como diz Hebreus 1:6. Em 1 Pedro 13:22 está escrito que quando Cristo subiu de volta ao céu, os anjos, as autoridades e as potências angelicais se sujeitaram a ele, o que significa que eles foram definitivamente despojados de suas posições privilegiadas.